Olá, meus amigos, boa noite. Professor Anderson Dionísio Marques aqui falando. Nossa turma específica para orientador educacional. Então, se você, orientador, né? Orientador educacional pedagógico, né? Ou seja, se você vai fazer essa prova agora dia 30 de orientação, tá? Você está no lugar certo, no horário certo, na turma certa, e teremos aí esses 3 encontros, a começar com hoje e, né, quarta que vem e a próxima, iremos falar sobre a parte específica todinha para você que vai fazer essa prova da IAN, Instituto de Avaliação Nacional, banca, onde o presidente é meu amigo aí, Ronilton Loyola, né? Professor de matemática que trabalhou comigo aí muitos anos em curso preparatório, então até por conta disso, né? Ele já vivenciou outro lado, né? O lado preparatório, e agora está vivenciando o lado da avaliação. Normalmente é uma banca que não costuma dar problema, então vai fazer a sua prova tranquilo, né? Os concursos que ela vem realizando, eu acompanho, alguns eu faço, inclusive, né? Inclusive fui convocado recentemente para Mangaratiba, que o concurso eu fiz, né? De Mangaratiba. São provas que normalmente não apresentam grandes problemas, né? Correm em relação ao trâmite normal, beleza? Fala comigo, Sula. Não, minto, eu tô falando, desculpa, eu tô falando do presidente da banca, tá? O presidente da banca, não tem nada a ver com o professor que tá dando aula. Oi? Ah, mas aí no caso é na outra turma, né? No caso é na, não, essa turma não tem, essa turma, aí, tá, mas no caso eu só não entendi. No caso você está falando da nossa aula de matemática da outra turma. Na outra turma, então a gente. Isso, você fala comigo pelo grupo da turma que você teve aula de matemática, que lá eu soluciono fora do horário de aula, para que a gente não perca o horário de aula, entendeu? E aí eu soluciono lá os problemas, eu falo lá com o professor, para saber o que ocorreu, tá? Só pra gente. Não vou usar. Não vou usar. N- Não, você tem que ver a minha aqui, tá? Tá me enxergando? Então tá bom. Não vou usar a lousa não, tá? Ela tá aqui só no fundo mesmo, mas não tem nada a ver não, tá bom? Eu vou compartilhar isso. A gente fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou começar, vou dar aula, né? Isso. É, é, é isso que eu estou fazendo, Valério. Eu estou tentando já direcionar para a aula, né? Então vamos lá, Sula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a aula. Qualquer dúvida, qualquer crítica que você tenha, você pode falar e tal, abrir o áudio, perguntar, sem problema nenhum, tá? Mas deixa eu começar então a explicação para que a gente avance, né? Até porque os alunos estão ansiosos também, eu também estou ansioso para dar aula, tá bom? E qualquer dúvida a gente fala. Quanto à questão da matemática, a gente fala no grupo, tá?
Entendi. Eu entendi. Sim, você faz leitura labial, eu entendi. Sim, eu entendi, eu já entendi, Vivian. Eu entendi. Então, você está conseguindo me enxergar bem, né? Porque a maior parte da aula sou eu falando, tá? A maior parte da aula sou eu falando, tá bom? Então fica tranquila, vamos tentar ver da melhor forma possível para todos, inclusive, claro, para você e para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então nossa aula. Bacana, galera, vamos lá então. Explicação número 1, vamos começar logo com o assunto. Gente, olha só, esse assunto que cai muito em prova, tá? E vai cair na sua também, é justamente o que? O assunto tendências pedagógicas, ok? O assunto de tendências pedagógicas é um assunto muito importante que vai cair na tua prova, vai cair em todas, né, que estão aí de orientação, que está lá no referencial e está lá no conteúdo pedagógico. Bom, primeira coisa que você tem que ter ideia. Anderson, como cai isso em prova, ok? Tá? Como é que cai isso em prova? Simples. Eles vão contar uma história, que é a história de um professor hipotético. Ah, professor Pedro, não sei das quantas, né? Ele costuma dar aula assim, 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 ok? E vai perguntar embaixo qual é a tendência pedagógica, né? Qual é a filosofia, qual é o pensador que se aproxima da tendência, né? Que o professor possa vir a ter, né? Apresentado. A gente tem aí um simulado que eu postei no grupo, pessoal que não teve acesso é porque entrou no grupo depois. Não tem problema, quando acabar a aula eu vou repostar tudo que foi postado anteriormente, tá bom? E você vai ter acesso a todo o material, tá? E, obviamente, também ao simulado que tá lá. E você vai ver isso, como cai em prova, e a gente vai resolver alguns na aula de hoje também, ok? Tá? Pois bem, então visto isso, né? O que nós temos que entender? Que existem duas grandes separações das tendências pedagógicas. Uma são as chamadas tendências liberais. A outra são as tendências progressistas. Tendência liberal é toda aquela tendência... O que diferencia uma da outra, né? As tendências liberais nós temos o quê? Temos a liberal tradicional, temos a liberal renovadora progressivista, temos a liberal renovadora não diretiva, tá? E temos a liberal tecnicista. Já as progressistas, nós temos as progressistas o quê? Libertadora, libertária e a histórico-crítica, que também é conhecida como crítico social dos conteúdos, ok? Beleza? Então a primeira coisa que tu tem que saber é o que diferencia uma tendência liberal da tendência progressista. O que diferencia uma tendência liberal da progressista? O que faz ela ser liberal ou ser progressista? Bom, liberal é toda tendência que é favorável ao sistema, beleza? Ok? Então, se ela é favorável ao sistema, ela é uma tendência o quê? Liberal, ok? Legal? Tranquilo? Já se ela pretende mudança social, tá? Consequentemente, ela vai ser uma tendência progressista. Então, todas as tendências liberais serão tendências que serão favoráveis ao sistema. E que sistema nós estamos falando? Do sistema capitalista. É isso, tá? E se a tendência vai propor mudança social,
obviamente, tá? É uma tendência pro que, obviamente, é progressista, né? Ela vai procurar o quê? Mudança social, ok? Ficou claro, gente? Bacana? Tranquilo? Maneiro? Todos entenderam? Estamos aí no ajustamento com todos? Legal, né? Bacana. Bom, então vamos lá. A tendência liberal, tá? Tradicional. O que é a tendência liberal tradicional? É justamente aquela onde tem o início da educação formal. Como assim o início de uma educação formal? O início justamente, né, dentro de uma tendência liberal tradicional religiosa. No entanto, a tendência tradicional ela não se define apenas como tendência tradicional religiosa, mas sim também temos a tendência tradicional laica, que surge depois, né? Com certeza, laicidade, né? Manifestada muito em colégios e instituições militares, né? Como, por exemplo, o colégio militar, como, por exemplo, o próprio antigo, né? Não é militar, mas também tem uma tendência tradicional, Pedro II, né? Beleza? Enfim, e o que caracteriza essa tendência tradicional? Primeiro, o centro é o professor. O professor é aquele que professa o saber, tá? Enquanto o aluno, a própria palavra já diz o que é, né? A origem da palavra diz, correto? O aluno é aquele ser sem luz. É o famoso ser sem luz, perdido na escuridão da ignorância, que tem que caminhar em direção à luz, que é aquele que professa, que é o professor. Então, não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo, que o centro de uma educação tradicional é o professor. As aulas são aulas expositivas, aonde a sala de aula lembra uma relação de auditório. Isso mesmo. O professor está lá falando, lembra muito a relação da palestra. Então o professor está lá falando e o aluno em silêncio, até porque o aluno ele é visto como uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Ou seja, um vazio. O aluno não sabe nada, né? É como aquele grupo famoso El Chan fala, beleza? É o famoso sabe nada inocente. Por quê? Porque é o professor que vai preencher o saber no aluno, ok? A tendência liberal tradicional é aquela que pretende a manutenção do status quo. Isso mesmo, tá? Que é justamente a relação do status quo da sociedade, que é aquela relação da preparação moral do educando para ocupar o seu papel junto à sociedade. Ok? Então o que significa isso, professor Anderson Dionísio? Preparação moral do educando para ocupar o seu papel na sociedade. É exatamente essa relação de que você tem ali uma manutenção do status, aonde o aluno vai ser preparado exatamente para ser aquilo ali desde a educação inicial. Um termo que foi apagado em muitas escolas, né? Mas escolas antigas ainda têm isso. Você pode observar, escola proletariada. O que é uma escola proletária? É uma escola
que era feita exatamente para formar quem? Mão de obra, o proletariado, o trabalhador, o operário, né? Quer dizer, então é basicamente essa relação da tendência tradicional. Então aqueles que defendem a tendência tradicional são aqueles que defendem a manutenção da ordem social, a manutenção do status quo da sociedade, que é justamente essa relação de você manter o rico no lugar de rico e o pobre no lugar de pobre, ok? Tendência tradicional liberal. Repara, ela é uma tendência totalmente favorável ao sistema. É óbvio que é uma tendência liberal, ok? Tendência liberal renovadora, progressivista e renovadora não diretiva. Gente, olha só, eu sei que muitos alunos confundem uma renovadora com a outra, mas eu vou te explicar de uma forma que você nunca mais vai confundir uma com a outra. Bom, primeiro vamos falar das semelhanças entre elas. O que é uma tendência renovadora não diretiva e o que é a tendência renovadora progressivista? As duas colocam o centro como o aluno. Então o aluno, ele passa a ser o centro. Professor Anderson, por isso que vem a palavra renovadora? Exato. Renovação, gente, é uma palavra que significa o quê? Mudança, mudar, alterar, correto? E, obviamente, qual é a principal alteração dessas tendências pedagógicas? A visão que se tinha sobre o aluno, né? Porque na tendência tradicional, a visão que se tinha sobre o aluno era o aluno que? A parte, é o aluno, não é? Quer dizer, enfim, como a gente está colocando bem, beleza? Já nessa tendência, o que a gente está observando na renovadora? Que o centro passa a ser o aluno. Então, obviamente, né, o que coloca as duas renovadoras como características similares é isso. No entanto, temos diferenças, né? O que tem na renovadora progressivista? A renovadora progressivista, a relação de aprendizagem é a relação baseada na pesquisa. Isso mesmo, na pesquisa. Ou seja, o professor na renovadora progressivista é o professor que vai propor desafios, conflitos, ok? Já na tendência renovadora não diretiva, que também é chamada de escola nova, ok? Também é chamada de escola nova. O que nós temos? Nós temos exatamente nessa tendência, tá, o processo de facilitação da aprendizagem, ok? Então a relação da facilitação da aprendizagem é o que diferencia em relação à progressivista. A progressivista baseada no quê? Baseada na pesquisa. E a não diretiva, facilitação da aprendizagem. A tendência renovadora não diretiva, ela ganha um apelido. Qual é? Escola nova. Ah, Anderson, então é essa que é lá do Manifesto dos Pioneiros da Educação? Sim. Ah, Anderson, é essa que é a famosa escola novista, né? Escola novista? Sim, exatamente essa, né? Que é a renovadora não diretiva, ok? Anderson, legal. Tava vendo lá o meu conteúdo programático e tava falando lá sobre os pensadores, né? Sim. Você esqueceu de falar quais são os pensadores da tendência tradicional. Não esqueci não, meu amigo. Eu vou te falar agora. Ó, macete, meu amigo. Pensador da renovadora tradicional, pensador da liberal tradicional, qual é? Tudo que for padre, freira ou santo. Se é santo, padre ou freira, é tradicional.
Exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Padre José de Anchieta, ok? Então são tendências, são questões ligadas à tendência tradicional. Anderson, e a renovadora progressivista? Ah, tá. A renovadora progressivista, John Dewey, ok? Anderson, John Dewey, mas quem? Fala um outro famoso aí que eu conheço. Jean Piaget. Isso, Jean Piaget. Esse, pelo menos, você no mínimo já deve ter ouvido falar, né? Porque senão, pô, tá meio complicado pro teu lado. Anderson, e a renovadora não diretiva? A renovadora não diretiva, Carl Rogers, Anísio Teixeira, beleza? Ou seja, todos aqueles que têm um pensamento escola novista, ok? Ou seja, características que nós observamos. Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Tranquilo? Eu estou no ritmo que está agradando a todos e a todas. Legal, gente? Maneiro? Qualquer coisa a gente faz alguns ajustes. A primeira aula, normalmente a gente está aí para equalizar os ajustes e vamos que vamos seguindo rumo à vitória, rumo à aprovação. Beleza? Foi? Bacana, maneiro, legal. Tá? Lembrando a todos que essa aula estará gravada e você vai poder assistir quantas e quando você quiser e quantas vezes você também quiser, ok? Beleza? Tudo tranquilo, vamos que vamos e vamos então seguir aí. Legal. Bom, e a tendência tecnicista? Ah, essa tendência, que é uma tendência também liberal, correto? É a tendência que se baseia na relação fabril. Isso mesmo, na relação da fábrica. Então, obviamente, o aluno é visto como o quê? Como um operário da fábrica. A relação de aprendizagem é uma relação baseada na questão da produtividade. Então, o que é avaliado é a relação da produção, é a relação da produtividade. Ok? E, claro, a gente tem vários exemplos, e o pensamento, os pensadores da tendência tecnicista, são aqueles pensadores que se baseiam na relação de Henry Ford. Então, o próprio Henry Ford, né, Fordismo, é da onde que surgiu essa relação tecnicista, que nós tivemos, sim, manifestação aqui no Brasil, principalmente a partir dos anos 60, principalmente com o processo de industrialização brasileira, tá? Principalmente com a questão da introdução da escola técnica no Brasil, ok? Então a gente pode dizer, né, que todas essas 4 tendências tivemos aí forte manifestação aqui no Brasil, né? E, obviamente, a tendência tecnicista, nós temos vários exemplos, né? Com certeza, se você é contemporâneo à minha idade, se você é contemporâneo à época que eu estudei pedagogia na UERJ, você deve ter assistido o filme Chaplin, né? Tempos Modernos, que é um filme que exemplifica essa relação do tecnicismo, né? Mostrando Charlie Chaplin, um operário da fábrica, em que ele repete toda vez aquela mesma coisa, inúmeras vezes, incansavelmente. E é um filme, claro, que apresenta uma grave crítica a isso. Por quê? Porque essa tendência pedagógica é uma tendência que se baseia na relação do fazer. Fazer, simplesmente fazer. Ela não se preocupa
de forma alguma com a questão, por exemplo, do conhecer. Né? Unicamente, meramente falando, é a relação do fazer. Independente se esse fazer ele vai fazer, ele tem sentido ou não para a pessoa. Simplesmente é a reprodução daquilo, é uma relação procedimental. E o filme explora bem isso, né? Até porque o operário que atua só naquela etapa da produção, apertando aquele determinado parafuso, ele não encontra sentido para aquilo que ele faz. Então, consequentemente, tá? São situações em que observamos, tá? E são pontos aí fundamentais nessa tendência pedagógica, que é a tendência tecnicista. Ok, gente? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações? Bacana, né? Maneiro, legal. Então repara o detalhe. Em nenhum momento falamos mal do sistema. Em nenhum momento falamos mal do capitalismo. Anderson, a renovadora, sim, ela é uma tendência capitalista. Ela quer renovar o quê? O papel do aluno. Mas ela não quer ir de contra o sistema. Em nenhum momento ela fala de ir contrário ao sistema capitalista. Até por isso é o que faz ela ser uma tendência liberal. Ok? Beleza? É o fato dela ser o quê? Favorável ao sistema. E agora a gente vai falar sobre as tendências progressistas. Ok? E quais são as tendências progressistas? São tendências que vão ser o quê? Vão querer mudança social. Tá? Vão querer justamente romper com o sistema capitalista. Então nós temos aí, por exemplo, a Libertadora. Libertadora de Paulo Freire. Não tem como falar de Libertadora sem falar de Paulo Freire. Bom, a tendência libertadora é aquela tendência que se baseia no quê? Mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. Anderson, eu tenho uma dúvida muito grande entre libertadora e libertária, que a libertária é a do Celestine Freinet, correto? Eu tenho uma dúvida muito grande, sempre confundo. Deus me mandou aqui para te falar e você nunca mais confundir uma com a outra. Quer ver? Vamos lá. Tendência libertadora. Paulo Freire, né? Libertadora. Libertadora. O de pensamento coletivo. Libertária. Ó o I. Libertaria. É mudança do pensamento e individual para mudar a sociedade. Isso mesmo. Então, enquanto a libertadora é a mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade, a libertária, com I, tá? É a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Ah, Anderson, é por isso que a libertária ela é chamada de autogestionária? Sim. Autogestionária. Por que autogestionária? A autogestão. O que é autogestão? É a mudança do pensamento individual do indivíduo, mudança própria do indivíduo para mudar a sociedade, ok? Então são caminhos que nós observamos sempre nesse sentido. Mudança do pensamento individual, libertária. Mudança do pensamento coletivo, libertadora. Bom, a libertadora do Paulo Freire, quando ela fala mudança do pensamento coletivo, é por quê? Porque ela se baseia, sim, em movimentos sociais. Então é aquela tendência que você vai ver, por exemplo, nos acampamentos sem terra. Ou em movimentos sociais. Em escolas. Opa, pergunta? Dúvida? Pergunta? Não?
Opa. Foi? Nenhuma dúvida? Pergunta? Show, né? Bacana. Então vamos lá. Então, mudança do pensamento coletivo, que é a libertadora. Para mudar o quê? A sociedade. Então, obviamente, você vai ver ela, a manifestação dela onde? Em movimentos sociais. Tá? É aquela que se baseia na relação dos temas geradores. É aquela que se baseia no diálogo, na relação do debate, que é o pensamento de Paulo Freire, né, gente? É o pensamento da relação do debate, do diálogo para a resolução de conflitos, que é um pensamento freiriano, não é? Eu, por exemplo, na minha vida acadêmica, né, eu estudei na UFRJ e estudei também na UERJ. E, assim, a didática, a metodologia, o pensamento era muito diferente, né? Eu, quando me graduei em Geografia e Ciências Sociais na UFRJ, a estrutura da faculdade era uma estrutura tradicional, tanto do Fundão, né, quanto do Infixe, ali no centro do Rio. Então, no Fundão, então, inclusive, as salas de aula são em formato de auditório, né? Quem estudou lá sabe o que eu estou falando. Bem diferente, por exemplo, de quando eu estudei na UERJ. Na UERJ, ali que eu estudei na FEBEF, né, que é em Caxias, que era um brizolão, né, estrutura e tudo mais, as aulas eram dadas em círculos. As carteiras eram, na época pelo menos que eu estudei era assim, né, eram colocadas em círculos. E era proposto um debate, um tema, ou, na maior parte do texto, das vezes, né, textos que você lia em casa e no dia seguinte, né, na semana seguinte da aula, estaria lá a aula sendo baseada na leitura daquele texto e, obviamente, no debate que era proposto a partir dali. Ok? Que era basicamente essa relação baseada numa tendência libertadora, né? Porque a gente está falando sobre tema gerador, né? Então, é essa relação que a gente tem nessa tendência libertadora que é a de Paulo Freire. Legal? Tranquilo? Já a tendência libertária, essa tendência, Celestine Freinet, autogestionária. Mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Nessa tendência, os assuntos são colocados para os alunos. No entanto, eles não são exigidos. Ok? Então, os alunos eles são livres, são colocados livres. E eles, obviamente, eles escolhem, né, a sua formação. Exatamente por isso que é autogestionária. Bom, é uma concepção bem, né, polêmica a título de Brasil. Mas depois, quando acabar a aula, você tiver uma oportunidade, você vai no YouTube e coloca lá Escola da Ponte em Portugal. E você vai ver como é que funciona essa tendência, né? O que eu peço para o pessoal é para que a gente não condene, né, as tendências pedagógicas, até porque a LDB vai contra isso, né? Um dos princípios da LDB é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ok? Então, assistam a aula de leis educacionais, para a gente falar muito sobre isso. E, assim, falando, aqui no Brasil isso não funciona. Porra, aqui no Brasil a tradicional não funciona, né? Porque, obviamente, a tendência que a gente tem, majoritariamente, é a tradicional, e a gente está vendo aí tudo isso que estamos chegando à educação. Hoje, a polêmica em relação à educação é a questão, inclusive, de atentado contra alunos e professores em plena sala de aula. Uma das redes que eu trabalho é a Prefeitura de São Gonçalo, em que
tivemos notas de algumas autoridades, né? Então, a nota da prefeitura, dizendo que está tudo na normalidade e que a medida principal a ser tomada é não permitir o acesso de pais à escola, né? E até a nota do Comando Vermelho, por incrível que pareça, né? Saiu uma nota do Comando Vermelho e dizendo várias coisas, né? Falando que iam matar a pessoa que fizesse isso e tal, etc, etc. Eu começo a imaginar que a gente está entrando num delírio coletivo e que eu também estou entrando nesse delírio coletivo quando eu começo a levar mais fé numa nota do poder paralelo do que das próprias autoridades nas quais eu trabalho na rede, né? Mas, não entrando na polêmica, o que eu quero colocar é que, em grande parte, o fracasso da educação também deve ser o quê? Ao fato da escola ser aquela mesma escola que eu, que vou fazer 47 anos, estudei, né? Que os nossos pais estudaram e que o mundo, você há de concordar comigo, mudou, não é? E que muitos outros países estão à frente do Brasil e que o Brasil ainda está naquela... Então, assim, não vamos ser preconceituosos, né? Vamos conhecer primeiro a tendência, né? Porque quando eu falo, toda vez que eu falo essa coisa do aluno é livre, o aluno, os conteúdos são colocados, mas o aluno escolhe, né? Quer dizer, normalmente chove uma chuva, ocorre uma chuva de críticas, né? Ah, nosso aluno não tem maturidade para isso, nosso aluno é XYZ, né? Ah, aqui no Brasil não daria certo isso, ah, não sei o que. Bom, enfim, né? Opinião de cada um, de cada qual, mas a tendência libertária, ela segue essa característica, legal? Bom, histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. A crítica social dos conteúdos é aquela que se baseia, né? A gente tem vários pensadores, né? David Ausubel, Vygotsky, olha que legal. Se você queria saber qual é a tendência de Vygotsky, é essa. Ele é classificado na histórico-crítica, né? Saviani, Lucchesi, Emília Ferreiro, entre outros pensadores importantes que nós temos, né? Eu até tenho um macete para dizer. Normalmente os pensadores jovens, aqueles que estão vivos, né? Jovem que não é tão jovem, né? Os pensadores que são contemporâneos, aqueles que estão vivos aí, normalmente a maior parte deles são histórico-críticos. Então vamos lá, Maria Esteban, que cai em prova, Celso Vasconcelos, Libânio, Lucchesi, Saviani, são pensadores histórico-críticos. E que se baseia essa relação do pensamento histórico-crítico? É aquela que se baseia na relação da aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa. Como nós sabemos, a Maria Esteban foi tua professora, que legal, cara, legal. Você estudou onde? Na PUC? Porque ela... Ah, na UF, que legal, show. É porque ela é muito cobrada em prova, né? Principalmente sobre a questão do erro, né? Como assim o erro? As concepções do erro, né? O erro, ele não pode ser entendido como fim. Ele tem que ser entendido como um meio, como a relação do processo, não é? Porque o pensamento de avaliação, ele não é... Isso aí eu estou falando da Esteban, né? Isso, exatamente, isso, da avaliação, isso, Marcelo, show. Então, ele não pode ser visto como essa relação de punir, né? Ele tem que ser visto como o quê? Essa relação de você, a partir do erro, você utilizar como um dos pilares no processo de aprendizagem. É basicamente isso, né? Que é muito cobrado em prova do pensamento dela. Legal? E é bem dentro do que a gente está falando da teoria, da tendência histórico-crítica. Por quê?
Porque a tendência histórico-crítica é aquela que vai se basear na aprendizagem significativa, que é uma forma de aprendizagem que se baseia no quê? Na relação na conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Ou seja, no saber que ele está propondo aprender na escola e toda a história, toda a realidade na qual aquele aluno ele está inserido. Legal? E somado a isso, obviamente, claro, temos que imaginar que o aluno não é uma tábula rasa, como na tradicional nós pensamos, né? O aluno, nessa concepção, ele tem o quê? A relação dos conhecimentos prévios, né? Que é essa relação do conhecimento que o aluno traz consigo, né? A sua bagagem, né? Ou o seu currículo oculto, né? Que é o que o aluno traz consigo na sua bagagem e, obviamente, entra, né? Junto com essa conexão que temos no chamado saber formal, né? Que é a relação que ele tem lá na escola, relação do saber formal. Então, a aprendizagem significativa é aquela que se baseia dessa forma. É pensamento histórico crítico. É aquela que você tem significado. Não é daquela forma de aprendizagem que você, tecnicismo, por exemplo, você está repetindo toda hora a mesma coisa sem encontrar significado naquilo. Sem encontrar sentido naquilo que você faz. No tecnicismo é assim, a gente acabou de ver, não é? Quer dizer, já nessa tendência histórico-crítica, não. A palavra-chave, o ponto fundamental, né? A pedra fundamental é o quê? É a relação do significado. Até porque eles entendem que o saber verdadeiro, o saber real, é justamente aquele saber em que você encontra sentido naquilo que você faz, que você encontra significado em tudo aquilo que você faz. Beleza? Tranquilo? Então, obviamente, né, é a tendência hoje que é muito cobrada em prova, né? Também que todas querem mudança social, todas as progressistas querem mudança social, né? E ela quer uma mudança social se baseando principalmente numa relação crítica e histórica, né? Por isso tem o termo histórico crítico, que é basicamente relacionado na questão do diálogo também e na questão também baseada no conhecimento prévio do aluno, na bagagem do aluno. Beleza? Tranquilo? Show, né? Bacana, legalzinho. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Tô muito rápido? Qualquer coisa pode abrir o áudio, perguntar, pode escrever aí no chat, que eu vou ler e vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece. Beleza? Tá? Legal? Então vamos avançar, vamos olhar lá o nosso slide agora. Vamos ver aqui, ó. Bacana. Delicinha. Falando com você aí, ó. Tá lá. Bacana, maneiro, maneiro, maneiro. Show de bola. Subiu aqui o computador e vamos a ele. Esse livreto, meus amigos, é um livreto muito importante, tá? Ele é um livreto autoral, tá, gente? Da minha autoria. Sucesso aí para muitos, né? E
ele exemplifica basicamente tudo isso que vai cair na tua prova e algumas coisas mais. Então vamos lá para a gente ver aqui, né? Ah, e você tem acesso a ele. Anderson, não recebi. Calma, você entrou depois no grupo, não tem problema. Assim que terminar a aula, você vai receber todo esse material, tá bom? Faço questão de pessoalmente postar para você. Aí a pedagogia liberal tradicional, como é que é? Ó? Preparação intelectual e moral do aluno para assumir seu papel na sociedade, ou seja, manutenção do status. São conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como se fossem o quê? Verdades absolutas, incontestáveis, até porque o centro é o professor, que é o que não pode ser questionado, correto? Aula expositiva, uma exposição, uma demonstração verbal da matéria e modelos, né? Autoridade ao professor e o aluno assume um papel passivo, receptivo. Aprendizagem receptiva e mecânica, ó. Então a gente que acabou de falar de aprendizagem significada, né? O que é aprendizagem com significado? É justamente aquela que estabelece conexão, né? Entre o saber formal e a realidade. E a aprendizagem mecânica, que é a que você tem nessa tendência tradicional, é aquela que se baseia no quê? Na relação da repetição, da memorização. É aquela que você tem, né, o Bart Simpson na chamada, copiando várias vezes no quadro a mensagem, né? Um sinal meio que de castigo também, né? Nossa, como eu estudei na época tradicional dessa forma, né? Até porque eu era visto como um aluno bagunceiro e meu amigo ficava repetindo toda hora a mesma coisa no caderno. Eu tinha caderno de repetição, que era caderno para repetir aquela mesma coisa toda hora. Nas escolas adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas, né? Então, é o pensamento de São Tomás de Aquino, não é? Padre José de Anchieta, entre outros pensadores. A tendência liberal renovadora progressiva. Anderson, progressiva, pode ser também progressivista? Pode. Cuidado, algumas questões de prova você vai ver o termo progressivista ou progressiva. Tanto faz, é a mesma, né? Ó, tanto essa renovadora quanto essa aqui, meu filho, o centro é o aluno, correto? Só que nessa aqui, ó, olha lá, a escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente ao quê? A situação problema. Então, meu amigo, para o cara aprender nessa concepção pedagógica, o indivíduo tem que ter conflito, tem que ter problema. Anderson, eu sou cheio de problema. Ah, então nessa tendência está aprendendo tudo, cara. Porque você tem que ser confrontado, saber com o problema, que é a relação no método científico, né? Por meio de experiências, pesquisa, método, te ensinei certinho, você tira a onda porque eu te ensinei certinho, tá aí, ó. O professor é auxiliador do desenvolvimento livre da criança. É baseado na motivação e na estimulação de problema. Professor, tô cheio de problema. Ah, então, meu filho, tá bem. Né? Esses problemas, claro que são problemas, claro, tô brincando, né? São problemas relacionados a aquele determinado conteúdo. Desafios, né? Vamos ver assim. Então tá ali, ó, Maria Montessori, John Dewey, tá aí, ó, Jean Piaget, são importantes aí, pensadores dessa tendência. Tendência liberal renovadora não diretiva, também chamada de escola nova. Olha lá. Formação de atitudes.
Então, claro, nessa tendência, até pela presença de Carl Rogers, né, a ideia é que você tem uma ideia humanista, no sentido de que, de uma teoria de aprendizagem, no sentido de uma relação baseada na questão da formação cidadã do homem, a formação de atitude, né? E não a questão do conteúdo unicamente, né? Baseia-se na busca do conhecimento pelos próprios alunos, sim, até porque ela tem uma característica também não diretiva. O próprio título já entrega, né? Método baseado na facilitação da aprendizagem. Opa! Te ensinei certinho, tu tira a onda porque eu te ensinei certinho. Educação centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito. E aprender é modificar percepções da realidade. Claro, né, gente? Ó aqui no início. Não é uma formação de atitudes? Então, obviamente, a relação ligada à formação de atitudes, claro que se baseia na mudança, né, de percepção da realidade. Espera aí que ficou tudo branco aqui. Mas vamos voltar aqui. Opa. E os pensadores? Tá lá, ó. Meu amigo Carl Rogers, né? Como o grande percursor, né? Pensador nessa relação aí dessa tendência. Beleza? Tranquilo? Então, características aí muito importantes e que valem a pena, sim, pontuarmos, né? Tendência liberal, tecnicista. Olha como é que ele botou. Modeladora de conhecimentos. O que é isso? O conhecimento e comportamento é vista como o quê? A relação de um modelo. Anderson, essa tendência, ela segue uma linha do comportamentalismo que a gente vai ver? Sim, segue. Exato. Tá no pensamento certo. É por aí mesmo. Tá? São informações ordenadas numa sequência lógica, psicológica, sim, numa relação de ordem. Sequência, ou seja, manuais, instrucionais, uma relação de instrução, né? Então, ó, procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações, tá certo? Isso aí mesmo. Relação objetiva, onde o professor transmite informações e, obviamente, o aluno ele vai fazer o quê? Fixar. Relação de aprendizagem baseada no desempenho. Manifestação aqui no Brasil, eu chamo atenção para o ano. Olha lá, Lei 5540, ó, o ano, 68, 1968. A outra, ó, 5692, 71. Então, a gente está falando de uma época de industrialização brasileira, no cada dos anos 70, né? Inclusive conhecido como milagre econômico brasileiro, correto? Então, no momento de industrialização e, obviamente, aquela necessidade pulsante de mão de obra. Ó, mudança social, hein? Vamos ver a mudança social. Libertadora, que é de Paulo Freire. Não atua em escolas. Claro,
ela parte da questão também ligada a movimento social. Porém, visa levar professores e alunos a atingir o nível de consciência da realidade e vivem em busca do quê? De uma mudança, de uma transformação social. Temas geradores. Grupo de discussão. Aí, ó. Relação é de igual para igual, ou seja, relação professor-aluno é uma relação horizontal. Os professores lá sentavam junto com os alunos, né? Na roda, né? No círculo que era feito. Resolução de situações, problemas. Né? Claro, é colocado uma problemática e sobre essa problemática é feito o quê? Um debate. Pensador Paulo Freire não podia ser diferente, né? É o grande percursor. Tendência progressista libertária. Transformação na personalidade, num sentido libertário e autogestionário. Bom, é a relação da autonomia, né, da pessoa, né? E a pessoa passar a ter uma consciência autônoma. O que é autônoma? Independente. É isso que significa a questão autônoma, né? As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Tá aí, ó. Te ensinei certinho. Você tira a onda que eu te ensinei certinho. Vivência grupal, na forma de autogestão. Sim. Não é diretiva. O professor é orientador. E os alunos? Livre. Na busca dos conhecimentos. Na busca do conhecimento pelos próprios alunos. Aprendizagem informal. Via grupo. E Celestine Freinet está aí, ó, encabeçando a lista dos pensadores libertários. Por fim, tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Difusão dos conteúdos. Conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Ou seja, é aquela questão envolvendo o saber formal e a realidade da pessoa, né? Método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Papel do aluno como participador. E do professor? Ah, meu amigo. Do professor como mediador entre o saber e o aluno. Claro, entendemos que o aluno não é uma tábula rasa. Então, ó, baseada nas estruturas cognitivas já estruturada pelos alunos. Olha os pensadores aí que nós temos aí, né? Saviani, Makarenko, entre outros que eu citei para você. Beleza. Marcelo levantou a mão. Fala aí comigo, Marcelo. Sua dúvida, pergunta, colocação, comentário? Levantou a mão, Marcelo? Sua pergunta. Ou apertou o botãozinho sem querer? E apareceu muito claro aqui para mim, Marcelo. Pode abrir o áudio e perguntar. Pode abrir seu áudio aí e perguntar. Apareceu muito claro, não consegui ler. Eu, inclusive, amanhã eu vou no oftalmo exatamente para isso. Estou conseguindo, assim, muita claridade. Não estou conseguindo ler mais. O pessoal até falou que é tal do PVC.
A porcaria da velhice chegando. Esse é meu problema. O pessoal tá falando. Eu já uso óculos já, mas deve ser agora para estar perto. Meu óculos é para longe. Abre o áudio aí, pergunta. Dúvidas, perguntas, colocações? Pode perguntar via áudio. Que ouviu, eu tô ouvindo bem, graças a Deus. Foi? Tá? Qualquer coisa, então, quando conseguir, abre o áudio aí, pergunta que eu te escuto, tá bom? Vamos dar sequência então, bacana, maneiro. Foi. Pergunta no áudio, tá? Porque aparece muito clarinho aqui pra mim, eu não tô conseguindo de jeito nenhum ler. Tá? Bom, vamos lá. Pois bem, visto isso, e obviamente vai estar na sua prova. Vai estar na sua prova. Anderson, pô, maneiro, entendi que vai estar na minha prova. Pô, quero saber como. Ah, tu quer saber como? Quer? Então tá. A gente vai ver algumas questões agora para você ver, tá? Lembrando a todos que esse simulado ele não vai ser todo, ele tem um gabarito lá atrás, ele não vai ser todo corrigido em sala de aula, para que você faça, pratique. Vou fazer algumas questõezinhas com você para você ver como é explorado, né, alguns assuntos, né? Então vamos a eles. Qualquer dúvida, pergunta, colocação, pode abrir o áudio que eu vou ouvir e vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece. Bacana, delicinha, gostosinho. Muito bom. Então vamos lá, né? Vamos ver algumas questõezinhas aqui que falam sobre isso. Deixa eu ver aqui no meu computador que tá grandão. Show. Vamos ver aqui. Vamos para a questão 22, né? Questão 22. Olha que coisa bacana. Ela coloca lá, ó. Paulo Freire, em suas considerações e reflexões a respeito dos saberes necessários à formação docente, ressalta o seguinte aspecto. Então, que aspecto Paulo Freire vai destacar? Beleza? Olha lá. Letra A. Saber que ensinar é hierarquizar. Gente, hierarquizar é você colocar em ordem. Não, pelo contrário. Paulo Freire não vai falar sobre isso, né? Resposta certa, letra B de Brasil. Saber que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Resposta
Letra B de Brasil, opção correta aí falando sobre isso. Outra aí de Paulo Freire, né? Questão 24. Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire relata que o processo da fala e da escuta, os sujeitos que falam e escutam realizam o quê? Né? A relação da fala e da escuta, uma comunicação e um diálogo, dialógica. Letra C de coração, claro. Até porque você tem uma troca, né? E, olha lá, questão 27 fala sobre isso também, né? Entre outras questões que vamos enviar, né? Questão 30, ó. Vamos fazer essa 30 aqui, para a gente ter uma ideia bacana. O educador e a educadora, críticos, não podem pensar que a partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país, mas podem demonstrar que é possível. Possível mudar. Dentro dessa perspectiva, Paulo Freire reforça que o educador e educadora tem uma tarefa o quê? A partir do momento que você quer mudar o país, você tem uma tarefa o quê? Para Paulo Freire? Político-pedagógica. Por que político-pedagógica? Porque você vai mudar o país através da educação. Então, veja bem, a gente vai ver em outras provas, né, de orientador, tá? Que vão cair também na sua prova. Várias questões, concepções que vão falar sobre determinados assuntos que iremos, obviamente, pontuar bastante aí durante todo esse curso que nós teremos aqui. Beleza? Legal, gente? Maneiro? Show de bola. Bacana. Maneiro. Pois bem, meus amigos, visto isso, vamos falar um pouco sobre as chamadas teorias da aprendizagem. Bom, primeira teoria que nós vamos falar é a teoria do inatismo, inato. O que vem a ser o inatismo? O inatismo, como o termo já até fala, né? É o indivíduo que já nasce pronto. Então, para aqueles que acreditam que fatores pós-nascimento pouco influenciam na aprendizagem do aluno, são aqueles que têm um pensamento inato, inatista. Então, aqueles que se baseiam na relação genética. Como assim, professor Anderson, genética? Pai é inteligente, mamãe é inteligente, logo, o filho vai ser inteligente. Aqueles que se baseiam na relação da quantificação da inteligência. Como assim? Sabe, pensar e conceber a ideia de que a inteligência pode ser medida. Então, todos aqueles que acham que a inteligência é plausível de medição são aqueles que têm um pensamento inato, inatista. Então, por exemplo, teste de QI. O que é o teste de QI? Coeficiente de inteligência. Então, obviamente, o cara que tem
faz o teste de QI, crê naquilo, né? Olha, meu QI 100 e poucos, 200 e poucos. Porra, QI alto, né? Então, obviamente, nós temos aí um pensador inato, né? Que são os inatistas. Alfred Binet é um dos grandes pensadores inatista, né? Que é o que se baseia na questão da hereditariedade, do teste de QI. Anderson, pô, caramba, eu considero o inatismo um absurdo, sim. É uma teoria que, né, a gente vê muito aí junto à questão tradicional, junto à questão beirando o absurdo para muitas pessoas, né? Mas muita gente boa e contemporânea ainda utiliza um pensamento inato. Você vê, os Estados Unidos é um país que se baseia muito nisso. Você vê que para tudo, quase tudo nos Estados Unidos, o indivíduo é obrigado a fazer teste de QI. Não é? Você vê que para o cara entrar na NASA, entrar numa agência americana, normalmente tudo é feito lá, um teste de QI, para ele avaliar e quantificar, né? Olha só o pensamento inato. Ele quantificar a inteligência dele, né? Porque um pensamento inato, a inteligência, ela é plausível de quantificação, né? Quantidade, ok? Já outro pensamento que nós temos, outra teoria de aprendizagem que nós temos, é a teoria da aprendizagem comportamentalista. Sim, estamos falando do condicionamento, estamos falando do comportamentalismo, que também é chamado de behaviorismo. Behaviorismo. O que é isso? Resposta a estímulos que são provocados. Um pensador importante dessa relação comportamentalista é o Walter Skinner. Condicionamento operante, né? O que seria o condicionamento operante? Respostas positivas voltadas para estímulos positivos. Respostas negativas voltadas para estímulos negativos. Então são características que nós também, de tanto, né, observamos, ok? Legal? Um ponto muito importante aí para que nós saibamos. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Tranquilo, né? Muito bem. Pois bem, então, esse pensamento, né, ele também sofre muita crítica, até porque boa parte da pesquisa foi realizada junto a animais. Isso mesmo. Cachorros, pombo-correio, animais de circo. Normalmente estímulo positivo e estímulo negativo, né? Normalmente estímulo positivo é você dar uma comida pro bicho. E normalmente estímulo negativo, principalmente se tratando de animais de circo, era você dar uma porrada nele, né? Então tem até essa questão ligada aos maus tratos aos animais, né? Aquela coisa toda. Bom, e essa questão do comportamentalismo? É uma coisa que a gente observa, né? Já tivemos essa teoria muito empregada no Brasil. Não é da minha época, acredito que também não é da época dos colegas que estão assistindo essa aula, mas deve ser da época de alguns pais, alguns avós. Por exemplo, minha mãe pegou essa época, a época do ajoelhar no milho, não é? A época dos castigos físicos que existiam, né? Na escola, palmatória. Quem não lembra da palmatória? Pelo menos já ouviu falar da palmatória, né? Eu não cheguei a pegar essa fase, mas o pessoal mais antigo pegou, né? Quer dizer, por quê? Era um pensamento comportamentalista da educação, né? Estímulos negativos, respostas negativas. Estímulos positivos voltados
para respostas positivas. E por aí vai. E nessa vibe, era a vibe que você construía a educação. Condicionamento, né? Pavlov, por exemplo, pensador, né? Russo, dessa concepção de aprendizagem. Pavlov, durante a Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos, a Alemanha de Hitler tentou invadir a Rússia, né, a famosa Batalha de Stalingrado, em que o exército russo usou conhecimentos de Pavlov, né? Eles condicionavam cachorros, cães, a procurar alimentos junto aos tanques de guerra. E, obviamente, quando soltar... Oi, você mandou uma dúvida? Eu não consegui ler a sua dúvida. Pode abrir o áudio que eu vou responder. Tá muito clarinho, eu não estou conseguindo ler de jeito nenhum. Eu vou ter que ir no oftalmo amanhã. Entendeu? Eu não estou conseguindo ler a pergunta. Tá? É só você abrir o seu áudio e fazer a pergunta para mim. Tá bom? Para eu poder responder. Eu estou com dificuldade de ler. Tá? Alguma dúvida, pergunta, colocação? Abre o áudio aí e faz a pergunta. Fala, Jane. Pois não. Mais ou menos, né? Porque seria a resposta positiva para estímulos positivos. Se baseando que a aula de educação física seria um prêmio, vamos dizer assim, então sim. Se a gente se baseia na aula de educação física como um prêmio, aí sim teria um pensamento Skinner, um pensamento comportamentalista ou condicionamento operante, né? Como a gente está ocorrendo aqui propondo, né? Aí eu estava falando sobre Pavlov, né? Ele condicionava os cães a correrem junto aos tanques de guerra em busca de alimentos. Quer dizer, Pavlov é russo. Pav é P-A-V-Lov, com V mudo. Com V mudo, né? Tá? Aí eles soltavam os cães junto à guerra, né? E os cães corriam em direção aos tanques alemães, né? Pô, batalha, todo mundo sabe que é a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha era o país mais poderoso, né? E explodiam lá os tanques alemães, quer dizer. Isso, somado ao frio, evitou que a Alemanha conseguisse invadir a Rússia, né? Foi a famosa Batalha de Stalingrado. Quer dizer, um condicionamento operante, um comportamento, tá? Ok? Beleza? Tá, show. Deixa eu só desativar o som para não dar interferência. Qualquer dúvida pode abrir o áudio e perguntar, tá bom? Enfim, então, são características que nós observamos, né? Que nós temos aí e que, obviamente, né, isso também é exposto na educação, por exemplo. Eu estudei num colégio que tinha muito de comportamentalismo e tradicionalismo também, né? Na minha época, Santa Mônica. Você vê que, por exemplo, os primeiros colocados ganhavam medalha. Quer dizer, o que é isso? É uma resposta positiva. Há um estímulo positivo, né? Então, o pessoal queria ganhar medalha. Então, normalmente, o pessoal era o primeiro, segundo, terceiro da turma, né? Era medalha de ouro, prata e bronze. Tinha muito isso, né? Medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze, né? Primeiro, segundo e terceiro da turma. Enfim, né? Condicionamento que também ligado à educação. Com certeza quem fez faculdade de pedagogia nessa época, né? Na minha época, por exemplo, assistiu um filme, né? Quem não viu pode ver também, tem no YouTube. Um filme chamado Laranja Mecânica, que mostra exatamente essa questão dessa teoria da aprendizagem, do comportamentalismo. Esse filme Laranja Mecânica é um filme
futurista que mostra o quê? Um cara que é um criminoso que passa por um processo de reabilitação baseado no comportamentalismo. Ele era obrigado a assistir imagens 24 horas por dia, onde quando ele via cenas de abraço, amor e tal, né, ele tinha um estímulo positivo. E quando ele via cenas de violência, um brigando com o outro, assalto, estupro, que ele era um cara criminoso, ele era estuprador, assaltante, né? Aí ele tomava choque, enfiavam uma agulha nele para ele sentir dor. Então ele associava diretamente, né? Estímulo positivo a coisa positiva, estímulo negativo a coisa negativa. Né? É um filme muito bacana, interessante. Eu assisti primeira vez na faculdade, eu acredito que o pessoal que fez aí pedagogia também assistiu, né? Mas que vale a pena caso você não tenha assistido, né? Pessoal mais jovem, né? Tô falando com gerações diferentes. Vale a pena assistir esse filme, tem no YouTube, Laranja Mecânica, fala exatamente sobre isso, tá bom? Bom, falamos de natismo, falamos de comportamentalismo, claro, temos que falar de interacionismo. Interacionismo são todos aqueles que acreditam no meio como a relação da aprendizagem. A influência do meio na influência do desenvolvimento da inteligência, no desenvolvimento da aprendizagem. Bom, como assim, Anderson, meio? Aí sim você tem as diferenças sobre cada um deles, né? Por exemplo, pensador interacionista, Jean Piaget, Vygotsky. Só que aí, como a gente vai ver na próxima aula, hoje não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, o que acontece? Piaget e Vygotsky, eles se divergem, né? Quanto ao meio, mas eles acreditam na influência do meio. Só que cada um tem uma visão diferente de meio. O meio para Piaget é o meio quê? É o meio biológico. Como veremos na próxima aula, eu prometo para você, tá? E o meio para Vygotsky é um meio social. Tá? Mas aí o que acontece? Quase toda a prova de concurso pede a diferença entre eles na questão. E a gente vai falar disso na próxima aula, como eu falei para você. Mas vê a prova da Prefeitura do Rio perguntando qual era a semelhança entre eles, cara. Sabe aquela coisa tão lógica que o cara chega a errar tão fácil que é? A semelhança entre eles que ambos são interacionistas. Ambos acreditam na influência do meio na relação do desenvolvimento da aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, se você imagina que se você estiver no meio onde as pessoas que são focadas ao estudo, pessoas que são focadas, você vai se tornar focado também. Consequentemente, você tem um pensamento interacionista. Isso mesmo, um pensamento interacionista. Estava vendo aí uma série de vídeos, né? Vídeos motivacionais. Aí uma frase que o pessoal de vídeos motivacionais adora falar é aquela: pô, né, tem uma do tubarão, né? Tem do tubarão e tem da águia. Quer ver? Eu vou falar as duas. Do tubarão. Sardinha não nada com tubarão. Se você quiser ser tubarão, você não pode nadar com sardinha. E o da águia? Da águia é: pombo não voa com a águia. Se você quiser ser águia, você tem que voar com águia. Você não pode voar com pombo. Bom, se funciona ou não funciona, eu não quero questionar isso. Tá? Com certeza, isso é uma moda. Você já viu inúmeros vídeos motivacionais, né? Mas que é um pensamento interacionista, claro que é. É o foco da aula. Beleza? Por quê? Porque um pensamento interacionista é exatamente essa relação de pensamento
que se baseia na relação do meio. Pode ser um meio social, pode ser um meio biológico, não é? E, enfim, então essa influência desse meio na relação da aprendizagem do aluno é justamente essa questão interacionista. Ok? Beleza? Anderson, e se essa influência é uma influência relacionada ao meio ambiente? Especificamente ao meio ambiental. Se for especificamente ao meio ambiental, é uma teoria da aprendizagem baseada no ambientalismo. Ambientalismo, sim. E essa teoria, gente, com certeza o pessoal que já é concurseiro, com certeza a galera que já fez vários concursos sabe que cai questões como essa, né? Exemplo, já sei de cabeça. O exemplo do Tarzan, que foi criado por macacos. O exemplo do Mowgli, o menino lobo, né? Ou tem aquela questão clássica também, vira e mexe cai em concurso, né? A menina que foi criada na Índia com lobo. Então ela comia como lobo. Ela, enfim, carne crua, se rastejava como lobo, etc. Então é para focar essa questão relacionada ao quê? A esse ponto da teoria do ambientalismo. É a teoria ambientalista. Ok? Beleza? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Tranquilo, né? Muito legal, né? Bacana, maneiro. Opa, minha colega, seja bem-vinda, tá? Vamos que vamos, lembrando que você chegou agora, a aula está sendo gravada e você vai poder assistir quantas vezes quiser. E a partir de amanhã a aula estará 24 horas depois, tá, gente? É o prazo. O pessoal não ficar lá falando, Anderson, manda a aula, 24 horas depois, vou mandar antes. Mas 24 horas vai estar lá a aula para você, no máximo, para que você veja a aula de hoje, tá bom? Pois bem, temos a tendência, teoria da aprendizagem, né? Estamos falando de teoria da aprendizagem humanista, tá? A teoria da aprendizagem humanista, Carl Rogers, né? Carl Rogers, aquele mesmo da tendência renovadora não diretiva, sim, ele mesmo, Carl Rogers. É aquele que se baseia na relação de enxergar o aluno como um ser humano. Como assim enxergar o aluno como um ser humano? Essa teoria da aprendizagem, não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo, é a teoria que influenciou muito a escola nova, ou seja, a tendência liberal, renovadora não diretiva, e que passou a introduzir situações que até então não existiam na escola. Exemplo, a merenda escolar. Não sei se vocês sabem, né? Inclusive caiu na prova de Caxias, né? A primeira escola a dar merenda escolar no Brasil foi em Caxias. Inclusive a merenda que era servida era mate com angu. Por isso que tem até uma escola lá em Caxias que é a escola que começou, né, com isso. O nome da escola é a Escola Mate com Angu. É interessante, né? Que era a merenda que era oferecida na época para os alunos. Bom, mas o que acontece com essa questão humanista? Essa questão humanista, né, a teoria da aprendizagem humanista, ela é uma teoria que se baseia nessa relação de você entender que o aluno é um ser humano. Portanto, se o cara está com fome, ele não aprende. Parece óbvio, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história da educação, se discutia muito e se falava muito que escola é para aprender, escola é para ensinar. E merenda, nossa, eu cresci ouvindo isso, né? Você vai para a escola para aprender ou para merendar. E com certeza você já ouviu isso também, né?
Mas isso foi uma coisa que foi quebrada, desmistificada, com a influência dessa relação humanista, né, de Carl Rogers. Por quê? Porque a gente passa a conceber e passa a entender e enxergar o aluno como ser humano. Um exemplo prático de tudo isso que a gente está falando, que a gente viu na prática, pelo menos foram os anos iniciais do programa do CIEP. Brizolão, né? O famoso Brizolão. Enfim, o que era o Brizolão? Era uma escola em tempo integral. Isso eu estou falando para você no início dos anos 80. Né? Olha como é que o Rio de Janeiro e o Brasil teve chance de avançar, né, gente? Então era uma escola em tempo integral, uma escola que o aluno era visto como ser humano. Então ele tinha atendimento odontológico, claro. O cara com dor de dente não aprende. Ele tinha atendimento médico, claro. O cara doente, ele não aprende. Ele tinha as alimentações diárias, obviamente. Com fome não aprende. Ele tinha o lazer. Obviamente, lazer também é necessário. Né? E hoje a gente se discute muito essa questão do lazer, né? Mas olha como é que Darcy Ribeiro era um cara visionário, né? Para a época. O início dos anos 80 ele já introduzia isso no seu programa junto, né, com o Leonel Brizola, que era o programa do Brizolão, que infelizmente foi desmantelado pela que se intitulava direita na época, né, PMDB, Moreira Franco, né? Enfim, e resultou a educação pública que a gente tem até hoje, né? Isso que a gente enxerga, né? Essa educação pública que a gente tem até hoje, que a gente sabe que é máquina de enxugar gelo. Quer dizer, infelizmente é uma coisa que não funciona, né? Não funciona. Ou se funciona, funciona para atender os interesses de uma classe que não é aquela que depende da escola pública. Pois bem, então são as relações que nós temos nas questões humanas, né, do humanismo. Legal? Visto isso, vamos ver aqui um slide bacana que fala um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos a ele. Bacana, maneiro, show de bola, né? Então são situações que, obviamente, né? Estamos aí para observar. E que vamos focar bastante, né? Bacana, maneiro, delicinha. Show de bola. Bom, então temos aqui algumas concepções, né? Olha lá. Ambientalismo, que é um pensamento também behaviorista, uma aprendizagem mecânica, numa abordagem tradicional. Olha lá. Conceito, resposta, estímulo-resposta, né? Condicionamento, treino. O meio determina o sujeito, né? Que é a relação ali
do meio ambiente, ó. Inatismo de Gestalt. Olha lá o pensamento. Opa, peraí que tem uma corrida aqui. Volta. Que é por descoberta, né? Que é a relação, né? Do inatismo que nasce, né? Pronto. Olha lá, o sujeito nasce com todas as possibilidades e por isso determina o meio. Então não é o meio que determina o sujeito, é o sujeito que vai determinar o meio porque ele nasceu com todas as possibilidades, é o cara que já nasce pronto. Interacionismo, né? Pensamento cognitivista. Volta. Construtivista, né? Construção do conhecimento através da relação sujeito-objeto, objeto e sujeito. Tá aí, ó. Ó o inatismo, ó. Como é que surge o inatismo, ó? Grande percussor do inatismo, né? O cara que deu início, né? Platão. Nessa perspectiva, as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Tá vendo? Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. O que é isso? É passado de pai para filho, hereditariedade, já nasce pronto. O ensino, tal concepção motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e organizando-o. Quer dizer, o indivíduo já nasce pronto, né? É um pensamento inato. Comportamentalismo, ó, considera o aprendiz como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo. Estudo de comportamento manifestos e mensuráveis. Não leve em consideração o que ocorre dentro da mente do indivíduo durante o processo de aprendizagem, ou seja, é a resposta a estímulos que são ali provocados ali pelo meio. Perfeito? Relação humanista. Olha que coisa interessante, tá lá, ó. Vamos lá. Vê o ser que aprende primordialmente como pessoa. Claro, né? Então, antes de ser aluno, antes de ser aprendiz, o indivíduo é uma pessoa. O importante é a autorrealização da pessoa, seu crescimento pessoal. O aprendiz é visto como um todo. Como assim? Um todo. Sentimentos, pensamentos e ações, não apenas, não só um intelecto. Dessa perspectiva, a aprendizagem não se limita a um aumento de conhecimento. O aprendiz é uma pessoa e as pessoas pensam, sentem, fazem coisas integralmente. Aplicação da psicologia de Carl Rogers. Te ensinei certinho. Você tira a onda que eu te ensinei certinho. O ambientalismo, também chamado de empirismo, grave no teu coração, ó. Empirismo, ambientalismo. Um indivíduo aprende em decorrência de estímulos externos. Fatores biológicos exercem pouca ou nenhuma influência. No caso, esses fatores externos são fatores ambientais, daí o nome, né? Ambientalismo. A experiência é vista como grande fonte de aprendizagem. A aprendizagem é confundida com a memorização, repetição, fixação e cópia.
As representações dessa concepção na educação podem ser observadas no grande número de informações e programas educacionais. É também chamado de empirismo. Teoria interacionista. A aprendizagem interage com o desenvolvimento. É no processo de ensino-aprendizagem que o indivíduo se apropria da cultura e se desenvolve. E o desenvolvimento é através, número 1, da maturação do organismo, do contato com a cultura e das relações sociais que permitem a aprendizagem. E esse restante aqui, claro, evidentemente, a gente vai ver com todo amor, carinho e atenção na próxima aula. Beleza, bacana, show de bola. Bem, amigos, dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos. Fluiu, gente? Bacana? Maneiro? Tranquilo, né? Maneiro, bacana, show de bola, legal, muito legal. Vou enviar outro material agora, daqui a pouco, quando acabar a aula. Vamos fazer aqui mais umas questõezinhas desse material que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Então, embora esteja lá apresentando aí no título, né? OP, né? Mas é justamente conteúdo comum ao OE, que é o que cai também para a galera de orientação educacional, beleza? E, consequentemente, vamos fazer algumas questões aqui. Vou procurar aqui umas questões.
Questão número 7. Questão número 7 é uma questão também muito bacana. Que fala bastante sobre tudo isso que a gente está enumerando na aula de hoje. O educador. A gente já fez uma parecida com essa, né? Aliás, já fizemos essa, né? Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver outra. Fazer algumas questões aqui. Finalzinho da aula. Vamos aproveitar e vamos fazer umas questões aqui. Vamos fazer essa questão número 1 aqui. Deixa eu aproveitar os 10 minutinhos finais da aula. De acordo com o artigo 13, de acordo com o artigo 13 da lei da LDB, são incumbências dos docentes. Então, ó, sempre cai muito em prova incumbência do docente, ó. Baixar a norma para o sistema de ensino, não. Isso aí é responsabilidade do próprio sistema de ensino, que tá ali. Resposta letra B, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica de cada estabelecimento de ensino. Resposta e gabarito, letra B de Brasil. Vamos fazer a questão 20. Pô, 16. 16 é legal. Vamos fazer 16, que é 16. Ela gera uma grande dúvida muitas vezes aí na galera, né? Os parâmetros curriculares nacionais são uma referência nacional para o ensino e estabelece uma meta educacional a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação, assim como as ações educativas de cada sistema de ensino. Acerca desse tema, o que é correto afirmar? Letra A. Os PCNs apresentam uma estrutura curricular completa
inflexível? Claro que não. Gente, o que são os PCNs? Os PCNs são manuais. Manuais que demonstram que com propostas de como trabalhar cada conteúdo curricular da educação nacional. Então, por isso que a resposta é letra B. Os PCNs têm como uma função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica externa das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material e reflexão para a prática dos professores. Característica que nós temos aí em relação a esse ponto. Deixa eu olhar aqui para vocês aqui agora um pouco, para a gente ir para as considerações finais. Perfeito. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários?